Oi, obrigado por ter se juntado a mais esse webinário sobre gestão e cenários. Dessa vez nós vamos falar de outubro. Como sempre, eu estou com a minha sócia, nossa CIO, Magali. Obrigado por ter se juntado a nós. Tudo bem, Pedro? Dessa vez, nós mandamos um e-mail para toda a nossa base de clientes e esse e-mail tinha um hiperlink com um vídeo que eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês. É um vídeo que dura 1 minuto e 40 sobre um conteúdo que a gente acha muito importante. Vou compartilhar agora e, na sequência, eu comento esse vídeo com vocês. A melhor rentabilidade não é necessariamente o melhor investimento. Sabe por quê? Deixa eu te contar a história do Tour de France. O Tour de France é uma prova de bicicleta que acontece na França uma vez por ano. Uma vez por ano, entre 100 e 200 ciclistas dão a volta da França inteira, ganham o campeonato. Quem fizer o percurso no menor tempo possível. Bem simples. Ela é dividida em 21 etapas, em média. E dessas etapas, todas elas têm um vencedor. Você sabia que o cara que ganha o campeonato normalmente é o cara que não ganha as etapas? Em média, em mais de 100 anos de prova, o ganhador do Tour de France todo ano perde 18 das 21 etapas. Só ganha 3. E por quê? O ciclista que se esforça mais ou compra mais riscos vai para o tudo ou nada, exatamente como investimentos. Onde está o drama? Você passa a vida inteira buscando formar patrimônio e caçando rentabilidade. Buscando formar patrimônio, ganhar o campeonato e caçando rentabilidade, vencer a etapa. Como a Fiduc faz para te ajudar a ganhar o campeonato? Olha, quando o mercado sobe, a gente trabalha ao máximo para capturar tudo que dá dessa alta. Agora, quando o mercado desce, a gente trabalha ainda mais para ter certeza que você não cai tanto quanto o mercado caiu. Isso, ainda que te faça perder algumas etapas, faz você ganhar o campeonato. Esse vídeo foi gravado agora há pouco, dias atrás, a gente enviou ele para toda a nossa rede de planejadores e ele tem, por trás dessa alegoria do Tour de France, dessa competição de bicicleta, um recado muito importante. Tá? E o recado muito importante, aliás, Magali fala muito sobre isso quando ela faz os webinários toda quarta-feira para toda a rede de planejadores da Fiduc, é que os fundos que melhor performam no longo prazo são fundos que estão sempre no segundo quartil de resultados. Segundo quartil é essa parte que você tem metade, é a parte que está mais perto da metade do que da frente, do que do topo da performance. E em provas de bicicleta é a mesma coisa. Provas de bicicleta, quem anda muito à frente não ganha o campeonato. Ganha uma etapa do campeonato, mas nunca ganha o campeonato. Como o nosso trabalho aqui é fazer gestão de investimentos, seu patrimônio, formação do patrimônio no longo prazo, a gente normalmente busca estar junto do segundo quartil, a parte mais próxima da metade, da parte superior da metade, do que do topo do resultado. Pareceu ser uma boa analogia, funciona. Vocês podem dar uma olhada nisso, sobretudo conversar com o seu planejador sobre esse vídeo, sobre todo o material que a gente mandou para eles. E esse vídeo está no nosso canal do YouTube. Se você quiser dar uma olhada de novo nele, basta procurar ele lá. Agora, a gente vai entrar especificamente nos cenários e depois nos resultados de outubro. Magali já está compartilhando uma tela para vocês, mas dessa vez, Magali, a gente compartilhou com os Hum, slides, tem o Notes. Tenta compartilhar sem o Notes, vai ficar mais prático para quem está nos assistindo. Compartilha novamente, por favor. Pronto, está perfeito. Magali, com você. Vamos lá, então, Pedro. Bom, a gente sempre gosta, né, de abrir essa reunião enfatizando que a Fiduc entrega uma solução de investimentos. A nossa oferta não está baseada em produtos, mas em alocações
que estão baseadas, né, por sua vez, nos perfis de risco dos clientes. Então, aqui a gente fala sobre os resultados dessas alocações, à luz do que aconteceu no cenário macroeconômico e em cada fundo de investimento que compõe essa alocação. Então, a gente começa também usualmente falando sobre o cenário do mês internacional. E aqui no Brasil, a gente começa aqui pelo internacional. Outubro foi um mês, no geral, positivo no exterior, mas ele teve duas metades bem distintas, um começo mais difícil, com o endurecimento da relação China-Estados Unidos, e depois foi seguido por uma trégua e um alívio, né, com os acordos sendo formados, que favoreceu os ativos de risco. As bolsas subiram no exterior, né? A gente pode ver aqui por esse MSCI global, que é um indicador de como as bolsas mundiais no geral performaram, né? 2,2% no mês. Destaque aqui para a Bolsa Nasdaq de tecnologia, que subiu 4,7%, e bolsas de mercados emergentes, que subiu 4,1%. Para as commodities também foi um mês no geral positivo. O ouro, mais uma vez, foi destaque de alta, né, com uma alta aqui de quase 4%. E o petróleo, aqui do lado mais fraco, caindo 1,6%. O Banco Central americano cortou os juros de novo, né, pelo segundo mês consecutivo, 25 pontos base, em linha com as expectativas, mas o que foi mais relevante do que o corte em si foi uma sinalização de divergência dentro do Comitê de Política Monetária americano, né? E essa divergência entre os membros reflete que, de um lado, os Estados Unidos mostram um mercado de trabalho mais fraco, e de outro, uma inflação que ainda preocupa um pouco. Então, essa divergência, né, entre os membros do comitê, né, que foi veiculada, né, pela mídia, lançou uma dúvida sobre a decisão de corte ou não de juros em dezembro, né? E isso acaba afetando também o que a gente chama de curva de juros, né? Então, ela afetou um pouco o desempenho dos papéis de renda fixa americanos, um pouco mais curtos, né? Que sofreram algumas perdas, embora pequenas. Aqui, esse contexto também, no exterior, ele mexeu com o dólar, né? Porque se você tem uma perspectiva de um juro talvez um pouco mais alto do que era esperado no curto prazo, né? Quer dizer, há uma dúvida se o juro vai cair ou não em dezembro, isso afeta primeiramente o dólar mesmo, né? Porque se tem uma expectativa de juros mais alto, o dólar acaba se fortalecendo um pouco mais. Então a gente viu o dólar ganhando terreno em relação a outras moedas internacionais. A gente vê isso aqui pelo índice de dólar, né, que subiu 2,1% no mês. Então isso, de novo, é contra uma média de países, né, principalmente desenvolvidos. E isso acaba tendo reflexo aqui no Brasil também, né? Porque se a gente agora for para o lado dos indicadores de Brasil, a gente vê que o real, né, na ponta oposta do dólar, realmente perdeu o valor também, em linha com essa tendência de valorização do dólar a nível global. Então, o real caiu 1%, nesse mês até menos, né, do que a maior parte das outras moedas no mundo. No Brasil também a gente teve uma boa performance dos ativos no geral, né? A bolsa puxou a fila aqui, né? Subindo 2,3% nesse mês. Os demais ativos foram positivos. A gente teve o desempenho das rendas fixas, né? Muito próximas do CDI, que foi de 1,28% nesse mês. Melhor para o caso de papéis pré-fixados, né, que tem como índice de referência o IRFM, e um pouco pior aqui para os IMAs, né, que são aquelas carteiras
soberanas, né, de títulos públicos ligados à inflação, que ficaram um pouco abaixo aqui do CDI. E a gente também teve o IFIX, que teve um desempenho mais fraco nesse mês, em torno de 0,1%. Acho que aqui também vale dizer que o Banco Central, nesse mês de outubro, manteve a taxa Selic em 15%, sinalizou que não deve cortar o juro esse ano, mas, né, por um outro lado, com a melhora da inflação e a atividade desacelerando, a gente tem um pano de fundo muito propício para o início do ciclo de cortes de juros já no começo de 2026. Então, agora, entrando aqui no desempenho dos superfundos e perfis no mês, resultado positivo para todos os fundos, destaque aqui para o fundo internacional, perfil conservador com um ganho de 1,07%, balanceado e especialista com ganhos de 1,04%. Os fundos de previdência também se beneficiaram, né, desse ambiente construtivo. O fundo balanceado encerrou com um ganho de 1,28% e o conservador de 1,18%. Agora a gente entra na análise de cada fundo e começa pelo fundo de renda fixa, né? O fundo teve um retorno de 1,12%. No ano, ele está muito próximo do CDI. Nesse mês, a gente teve algumas dinâmicas diferentes nessa classe, né? Então, o mercado de crédito secundário passou por uma correção em outubro, depois de um período longo de ganhos acima do CDI. Foi um movimento, como eu falei, de correção, né? Ou seja, de queda no preço de alguns papéis, muito concentrado nas debêntures incentivadas, e ele teve origem em fluxo de venda, ah, sem relação com eventos de crédito, né? Por exemplo, de empresas quebrando ou qualquer coisa assim. Então, na prática, o que aconteceu, Pedro, foi que a demanda por esses títulos incentivados, que havia crescido muito em função daquela MP, Medida Provisória 1303, que propunha a taxação desses papéis, a gente sabe o que aconteceu, a MP, ela caducou, então a demanda por esses papéis diminuiu e puxou os preços para baixo, né? Então, o que a situação anterior era que a demanda estava, né, comprimindo os prêmios de risco nesses papéis, então os papéis iam se valorizando, e a gente teve uma reversão desse fluxo, né? Então, menos demanda, na verdade, talvez até venda de alguns papéis que estavam com preços até um pouco mais distorcidos. E nesse caso, a gente tem uma desvalorização dos papéis, né? A gente aqui já vinha alertando sobre esse risco, né? Porque a gente estava vendo esses spreads num nível ah, muito comprimido, né? Realmente distorcido. A gente vinha falando praticamente em todas as reuniões que a gente tem aqui mensalmente. E a gente estava reduzindo o risco justamente nesses papéis. Então, a gente não foi tão afetado. Então, por exemplo, aqui, né, essa é a classe que seria mais afetada, porque aqui a gente tem os papéis mais longos, mais ligados à infraestrutura, aqui na renda fixa e inflação. O nosso fundo subiu 0,85%, quando a indústria, no geral, né, e vários fundos tiveram perdas, né, mostraram aqui números negativos nesse mês. Acho que aqui o destaque positivo foi o renda fixa pré-fixado, que ficou muito em linha com o índice de referência IRFM, como a gente falou no primeiro slide. Indo agora para o fundo multimercado, o fundo subiu 0,89%, foi puxado principalmente pela estratégia carteira própria, aqui que a gente vê à esquerda, nesse gráfico da direita. Essa carteira
é basicamente composta por ETFs de mercados de ações no Brasil e no exterior e também de renda fixa. Ela é uma carteira que captura bem os movimentos de mercado. Ela tem mais beta, né, como a gente chama. E, portanto, nos momentos que você tem um aumento do apetite ao risco no Brasil e no exterior, porque aqui a gente está exposto aos dois mercados, essa carteira tende a performar bem. As classes de crédito e liquidez, né, também foram bem, mas o maior detrator foi a estratégia long and short, né, através do fundo AQR, que é um fundo quantitativo no exterior. E apesar desse resultado aqui um pouco mais fraco nesse mês, esse é um dos nossos melhores fundos no ano e em 12 meses. Indo agora para o fundo de ações, a bolsa em outubro atingiu um novo recorde, se beneficiou desse bom momento das bolsas globais, mas também se beneficiou dessa perspectiva de queda de juros no Brasil, né? Dos grandes setores, bens industriais e materiais básicos foram os destaques positivos, e em contrapartida, o setor de petróleo foi o destaque negativo. Os nossos fundos ativos tiveram um desempenho fraco nesse mês, levemente negativo, aqui como que a gente pode ver. São fundos que são totalmente descorrelacionados com o índice, porque eles fazem apostas diferentes do que existe no índice Bovespa, então não necessariamente eles vão dar um resultado em linha com o que acontece no mercado de ações. Então, esse descolamento pontual aqui pode acontecer do lado negativo, como também pode acontecer do lado positivo. Nada que nos assuste aqui, porque os gestores estão cumprindo seu mandato e essa descorrelação faz parte desse mandato. Por um outro lado, o que ajudou a segurar o resultado nesse mês foi a nossa diversificação nesse fundo, né? Então, a gente tem aqui duas formas de diversificar. Uma através de um fundo internacional, né, que é o fundo Franklin Templeton Clearbridge, né, que subiu mais 3% nesse mês, e também a nossa carteira própria subiu, praticamente capturou toda a alta do Ibovespa no mês. E nesse ponto de ações, Magali, cabe ressaltar que há poucos dias atrás foi divulgado o índice do IPCA de outubro. Ele veio muito abaixo do que se esperava, ele veio menos do que 0,1%, ele veio em 0,009%, isso é menos do que 0,1%. E na prática, a meta da inflação está se aproximando, a inflação está se aproximando da meta, que é 4,5%, do limite superior da meta, que é 4,5%. Muito provavelmente haverá uma redução de taxa de juros no início do ano que vem. O mercado inteiro trabalha com isso. Uma redução da Selic por meio do cupom no início do ano que vem vai beneficiar fortemente justamente a Bolsa, que antevê esse movimento e vem crescendo já há alguns meses, mas o resultado dos últimos dias foi ainda mais forte do que se esperava, certo, Magali? Isso mesmo, né? A, a prévia da inflação já tinha feito um pouco de preço, né? Porque ela já tinha vindo baixa, e como você falou, ela foi confirmada e até veio um pouco abaixo do esperado, né? E até a gente viu nesse dia, Pedro, que foi divulgado, foi terça-feira passada. A gente viu até uma reação muito positiva na bolsa, né? Assim, de imediato. Então, as pessoas meio que acordando, poxa, o juro vai cair, né? Será que eu não deveria ter um pouco do meu dinheiro em bolsa, né? Porque tem pouco dinheiro dos agentes locais, dos investidores, pessoas físicas, dos agentes
institucionais, né, estão um pouco posicionados na bolsa nesse momento. O que a gente tem visto, na verdade, esse ano é um fluxo estrangeiro muito positivo em bolsa, né? Já soma 26 bilhões até o final de outubro. Talvez a gente comece a ver também um fluxo maior por parte dos players, né? Dos agentes locais. E para você que é nosso cliente, converse sobre isso com o seu planejador. A gente vem falando sobre isso há muito tempo. Você tem que ter uma parte da sua carteira, por menor que ela seja, posicionada numa classe de ativo que remunera tão bem ao longo prazo quanto o fundo de ações. E os cenários para o fundo de ação são muito positivos para os próximos meses. Ou seja, está na hora de começar a entrar com mais intensidade ainda nessa classe de ações especificamente. Magali. Muito bem. Indo agora para o fundo internacional, né, o fundo subiu 2,39% nesse mês, refletiu esse ambiente mais positivo, menor tensão comercial, especialmente entre China e Estados Unidos, Banco Central Americano cortando juros, as bolsas, né, continuam sendo impulsionadas por essa perspectiva de crescimento no mundo. Japão se destacou muito bem, Bolsa Nasdaq de tecnologia, mercados emergentes, e a gente tem exposição a todos esses mercados através desse fundo, né? E também tem exposição ao ouro, né, que a gente disse no começo dessa conversa, que subiu quase 4% no mês. Então foi um mês muito positivo aqui. Até o dólar, né, até a valorização do dólar ajudou, né? O dólar se valorizou 1,24 frente ao real, então acaba ajudando a gente aqui também. Então foi um mês aqui de bons ganhos para o fundo internacional, o que ajudou muito no resultado dos perfis. Entrando agora nos fundos de previdência, aqui a gente sempre passa pela carteira. Nós temos dois fundos, né? Um fundo mais conservador, um fundo que a gente chama de balanceado, que é um pouco mais moderado em termos de risco. O fundo conservador funciona como uma carteira diversificada, mas tem um viés mais cauteloso. Renda fixa é a maior parcela, com mais de 3/4 da alocação. Aqui a gente também tem Ações Brasil em torno de 16%, né? Como você falou, sempre com um pezinho no risco, né? É importante a gente capturar essas altas, né? Nesses momentos. A gente também tem aqui um pouco de multimercado. Indo agora para o fundo balanceado, é um fundo que também tem muita renda fixa, mas um pouco menos do que o Previdência Conservador, tem mais ações, tem um pouco mais de multimercado e ainda tem uma classe de fundos imobiliários que não aparece aqui na Previdência Conservadora. Nesse gráfico, Magali, notem que renda fixa e inflação representa no mínimo um quarto da alocação total, 25% no balanceado e 28% no conservador, especificamente, mas no mínimo um quarto. Um quarto dos fundos da Previdência estão em uma estratégia que é uma renda fixa, pré-fixada, e uma parte de inflação. Essa renda fixa pré-fixada, a taxa de juros caindo de novo no início do ano, como a gente fez a ponte em ações e você tinha levantado quando falou de renda fixa. Esse componente de renda fixa com taxa de juros caindo tende a se valorizar nos próximos meses, porque ele permanece com uma taxa de juros mais alta do que a que o mercado está precificando, ou seja, tem um potencial maior de ganho nessa parte de renda fixa, além da parte que também cresce as ações, tem mais um percentual de ações aí que também reagem positivamente a isso, ou seja, de novo, você que está nos assistindo, ainda mais
que é final de ano, e no final de ano está na hora de você começar com o seu planejador sobre previdência, porque você tem o direito de fazer aportes em previdência no modelo PGBL com incentivos fiscais. Esse é o momento ideal para você trazer mais dinheiro para a Previdência por esses motivos de investimento que eu falei e pelos motivos circunstanciais de final de ano em relação à Previdência e seus incentivos, seus benefícios fiscais. Perfeito, isso mesmo. É, então, aqui agora a gente vai falar um pouco sobre os resultados do mês desses fundos, né? Então, a gente vê aqui, né, no slide que mostra a decomposição do retorno bruto de cada fundo, né, que o maior retorno veio de ações internacional, não a maior contribuição, né? Nessa coluna aqui azul claro, a gente tem a contribuição que leva em consideração também o peso da estratégia dentro do fundo, mas o maior retorno veio do ações internacional, né? Já que os mercados lá fora foram muito bem. Todas as demais estratégias também com desempenho positivo, né? A estratégia de renda fixa, inflação, seguiu o índice de referência que foi o IMAB, aqui nos dois casos. Em ações, a gente ficou abaixo do Ibovespa nesse mês, né? A gente já comentou aqui um pouco sobre os nossos fundos ativos, que estavam bastante descorrelacionados com o índice. Nesse mês, eles ficaram um pouquinho para baixo. O nosso fundo imobiliário aqui, eu acho que também vale destacar, ele teve uma performance de 0,97%, quase 1%, quando o índice de referência subiu só 0,10%. Então, a gente teve excesso de retorno aqui nessa estratégia, e com isso tudo, né, a gente teve um bom resultado, 1,28% no caso do balanceado, 1,18% no caso da Previdência Conservadora. E com isso, Pedro, a gente termina aqui um resumo das principais tendências e resultados do mês. Obrigado, Magali. Obrigado também a todos vocês que assistiram até aqui esse webinário. Mês que vem tem mais, e no ínterim, lembre, final de ano, excelente momento para você procurar seu planejador e conversar com ele. A todos vocês, até o mês que vem. Obrigado.